fazer esta conexão com a Vila Belmiro. Santos. Bruno Migliozzi. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. E quem acompanha de pertinho o Santos Futebol Clube lá na Vila Belmiro é o repórter Bruno Migliozzi, que já chega para atualizar tudo o que acontece com o Santos Futebol Clube. Daqui a pouco tem esse jogo. Então, já conte pra gente, Bruno, expectativa de público aí na Vila Belmiro, um provável Santos. Como é que vai, meu querido? Fala, Soler, tudo bem? Abraço pra você, pro amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes, pra daqui a pouco Santos e Coritiba, às 8 horas da noite. O Peixe, que bom, tem alguns retornos importantes pra essa partida. O principal deles, a tendência é que Giuliano esteja à disposição pro duelo hoje no banco, pelo menos no comando do técnico Fábio Carille, porque uma lesão na coxa direita tirou o meio-campista dos últimos jogos, e aí o Santos tinha a expectativa de retorno desse meio-campista, o que aconteceu. Então, boa notícia pro Santos, o Giuliano voltando, o departamento médico santista, com exceção dos caras que devem perder a temporada, casos de João Paulo e agora da Adelan, vai se esvaziando nesse meio de temporada. Hoje o Serginho ainda deve começar jogando. Outro retorno importante é o do Rodrigo Ferreira, lateral direito, que hoje é o imediato do JP Sherman, né, com a lesão do Aderlan, também volta de um probleminha na coxa e fica à disposição no banco de reservas. Essa é a tendência de um Santos que deve, portanto, repetir a escalação que empatou contra o Vila Nova no último jogo na quinta-feira em Goiânia, numa partida marcada por polêmicas, né, um pênalti não marcado para a equipe do Santos depois de uma bola na mão dentro da área. Então alguma discussão ainda paira em relação a essa partida, mas uma sequência do Peixe de 3 jogos em 7 dias. Apertou a Série B, o calendário não tá fácil para ninguém. Com isso, o Santos provável de Gabriel Brazão no gol, na direita JP Sherman, zaga, que deve ter Gil e também o Jair, pela esquerda o Escobar joga, meio de campo de Diego Pituca e João Schmidt, com Serginho na armação, Otero Guilherme e Júlio César Furque. O Santos não divulgou a parcial de ingressos vendidos aqui para Vila Belmiro, mas com a capacidade total já liberada, a tendência aí de pelo menos 10, 11 mil torcedores, porque a movimentação é grande, apesar do frio e da neblina que paira sobre o estádio da Vila Belmiro aqui, Soler. Rapaz, que esquisito, hein, meu caro Paulo do Vale? Lá tem neblina, tem frio e aqui tá bem tranquilo, né? Ah, realmente, né? Um abraço pra você, Soler, pra todo mundo ligado aqui nos Donos da Bola. Tem essa questão, né? Às vezes a gente, até quando a gente encara aí, pega a estrada, pega a serra, né? Pra ir pra vila, às vezes a gente tem esse problema de neblina, né? Então é uma questão... Nosso Daniel Xingote, né? Sempre pega muito a neblina indo pra sim, Santos, né? Sim, Tem realmente. esse azar, né? Realmente o Xingote ele tem esse problema com a neblina. Mas é isso, né? O Santos tem uma boa oportunidade de se manter bem na liderança do campeonato. O Coritiba ainda é um time não tão confiável. O Coritiba perdeu na sexta-feira, né? Pro Mirassol em casa, né? São 5 jogos sem vencer. Pois o Coxa é. Tá numa fase cruel aí do Fábio Matias. Então, é um time que, apesar de ter retornado a uma Série B, né, estava na Série A, não volta. Normalmente esses times voltam com uma força um pouco a mais, assim, né? Chegam à Série B com uma força um pouco a mais, o Coxa esse ano tá sofrendo. Então é a chance do Santos aí, né? Quem sabe ter mais tranquilidade. Acho que o mais importante é isso, é o Santos afastar qualquer risco de não subir, né? Assim, aquela coisa de vai passando. O Santos teve uma fase ruim no campeonato nessa Série B. Acho que é permitido que todo clube oscile, né, dentro de um campeonato de 38 rodadas. Eu acho que o Santos já meio que gastou essa cota, pelo menos num primeiro momento. Talvez já numa reta final, quando a coisa estiver encaminhada, se o Santos de fato encaminhar, aí pode acontecer de novo, mas esse é um momento chave, né? O Santos terminar o primeiro turno liderando, não precisa ser com folga. Outro dia até destacava aqui nos Donos da Bola, né? O equilíbrio de uma Série B, assim, como sempre, né? Você tem, por exemplo, 9 pontos de distância do Santos, que é o líder, para Ponte Preta, que é a 14ª colocada. Então, assim, é uma coisa de louco. A Série B, ela é muito apertada mesmo. É por isso que é importante que o Santos fique ali, principalmente no topo. Porque é onde você tem, mesmo quando você oscila, você pode até perder a liderança, mas você não sai do seu objetivo, que é o acesso, né? O título da Série B, ele é importante, talvez, para coroar um grande que
não tem ali o tamanho para uma competição como é a Série B, é maior do que isso, mas não vale muita coisa. O que vale mesmo é o acesso, é isso que o Santos tem que mirar. Estando na liderança, obviamente o Santos estará mais próximo de um acesso aí nos próximos meses, né? Então, apesar da fase de oscilação, o Santos consegue se recuperar. O torcedor não tem que ficar esperando brilhantismo, futebol arte. O Santos precisa fazer o papel dele, que é principalmente ganhar os jogos da Vila Belmiro, inegociável assim, e aí chegar mais próximo desse objetivo, que é justamente o acesso, Solé. E aí, meu caro Pedro Ramiro, com tudo que disse Bruno Migliozzi, essa primeira análise do Paulo do Vale, o que te parece este jogo de logo mais entre Santos e Coritiba na Vila Belmiro? É um jogo interessante justamente pro time do Santos de fato se firmar cada vez mais na ponta de cima da tabela, né? O Santos passou por algumas oscilações, é verdade, no Campeonato Brasileiro nessa Série B, mas aos poucos foi se ajeitando, né? Até aquele período conturbado de o Carille sai ou não sai, o Marcelo Teixeira apoia ou não apoia o Carille. Isso me parece ter sido deixado um pouco de lado. Eu não sei se também a expectativa do torcedor do Santos com relação a essa Série B fosse de um desempenho melhor. Eu acho que talvez isso sim pode ser colocado em conta, porque o Santos, como um time que chegou numa final de Campeonato Paulista, foi vice-campeão paulista, ter uma campanha de 5 derrotas numa disputa de Série B é bastante coisa? É bastante coisa, mas a gente também tem que colocar em comparação a outros anos que essa Série B está disputada. É uma Série B, claro, a gente já chegou a ter uma Série B com Grêmio, Cruzeiro, todos na mesma disputa de segunda divisão. Mas ainda assim a deste ano é disputada. Você tem o Novo Horizontino muito forte, o Mirassol com um time legal, o próprio Goiás. O Goiás é um time que foi crescendo. Aliás, ontem, que jogo maluco, Goiás e Guarani. O que aconteceu com o Guarani, cara? Cara, o Guarani tomar o gol no último lance, sendo que teve a chance dentro da área de fazer o terceiro, o Guarani com um a mais. Aí o Paulo Baia, ex-Ponte, ontem fez, acho que o gol mais importante dele com a camisa da Ponte, mesmo vestindo as cores do Goiás. Aí você fez uma boa analogia. Cara, o Goiás sai disparado e faz o gol, assim, pra decretar, acho que, o fim do Guarani, né? Pelo menos nessa Série B. Não tem como... Olha, cara, 7 pontos tem o Guarani. Até agora são 11 derrotas, 4 empates e só uma vitória do Guarani. Não, ontem era um jogo pra ganhar, o Guarani esteve à frente no placar. Cara, olha, é aquele cenário que o próprio Bugrino, né, eu sei... O próprio Bugrino conhece bem. O Guarani, mesmo sendo um clube de muita tradição, campeão brasileiro, o único campeão brasileiro do interior, é sempre bom lembrar. Mas o Guarani, ao longo da última década, das últimas 2 décadas, o Guarani vem sofrendo muito com essa questão de rebaixamento na Série B, caindo para a Série C, demorando para retornar, no próprio Campeonato Paulista também. É um time já acostumado com esse cenário que é muito ruim para a instituição e para o torcedor bugrino, mas ontem, olha, impressionante, cara, impressionante. Uma situação bastante delicada, mas só para fechar sobre o Santos, eu vejo que o desempenho melhorou, o time tem jogado mais, mas é claro, eu repito, o Santos para disputar uma Série A, como eu tenho quase certeza que vai subir esse ano, o Santos para disputar a Série A precisa sim melhorar o seu elenco e até começar a pensar de uma maneira um pouco diferente para 2025. Olhando